entender o porquê das coisas. Quando a gente olha lá nas nossas aulas de história antigamente, a gente estudava muito sobre as revoluções industriais. Quando eu era criança, eu não entendia muito o que tinha a ver a revolução industrial comigo, que estava ali dentro da sala de aula. E sempre achei isso muito distante. Mas quando a gente volta na história, a gente entende o quanto os momentos de mundo, essas revoluções impactam em como a gente se comporta. Então, voltando lá na história, em 1760, a gente teve a mecanização, onde a gente sai dos artesãos para as máquinas, para fazer algo ainda manual, mas usando máquinas, de uma forma muito ainda rústica, né? Quando a gente vai para 1870, a gente tem a eletricidade, e aí começam-se a ter algumas produções um pouco maiores, com menos esforços físicos, mas ainda assim em pequenas escalas, e ao longo do tempo isso vai aumentando. Foi um momento onde começou a ter a industrialização e o capitalismo, toda aquela parte das fábricas de produção em massa. Quando a gente vai para 1969, e pesquisando um pouco, eu entendi que a origem da inteligência artificial, os primeiros assuntos que começaram a ser falados, começou mais ou menos nessa época. Tem aqui uma divergência de datas em relação aos esses momentos no Brasil, principalmente na história. Antigamente as coisas demoravam muito para chegar até nós. Mas acompanhando a história e olhando a nossa curva aqui, a gente consegue perceber essas mudanças. Em 1969, a gente fala já de uma automação, uma produção em larga escala, já utilizando um pouco da inteligência da informática, mas ainda de uma forma muito rústica, né? Aqueles computadores gigantes, processamentos que demoravam muito. Quando a gente vem para 2011, a gente começa a falar da questão da conectividade. Nesse momento aqui, se vocês se lembrarem, existia uma ameaça que a gente achava que nós seríamos substituídos pelas máquinas. Então, tinha aquela preocupação enorme de estar à frente da tecnologia, conhecer de tudo, aprender muito e saber muito a parte técnica para que a gente conseguisse não ser substituído. Se vocês notarem, nessa curva de complexidade, o tempo que se leva a cada momento dessas revoluções, ela encurta ao longo do tempo. E a complexidade aumenta muito. Então, o que acontece? Essa evolução da tecnologia, ela acaba sendo exponencial, como a gente está vivendo hoje. Quando a gente vai lá para 2017, a gente começa a falar sobre a parte de cooperação homem-máquina, a personalização. Então, a gente começa a ouvir pessoas colocando chips, seja por uma questão de deficiência, seja por uma questão médica, mas a gente começa a falar da integração do homem com a máquina. Esse conceito de quinta revolução industrial, que na verdade se chama Revolução 5.0, é um conceito que nasceu lá no Japão, onde eles falam sobre a sociedade 5.0, que é o homem conseguir utilizar a tecnologia a seu favor, trabalhar em parceria com a tecnologia e não contra. Quando a gente fala isso, é bacana, a gente consegue perceber a evolução, mas ainda é muito distante do nosso dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar na minha história, nas minhas gerações, como que as pessoas das minhas gerações, meus avós, meus pais, se comportavam nesses momentos. Quando a gente olha para os meus avós, que em 1930 teriam mais ou menos 20 anos, eles são de uma época onde o ensino era voltado para a industrialização. Eles precisavam aprender a mexer com equipamentos, com máquinas, operar máquinas. E não necessariamente de uma forma muito personalizada, era simplesmente sair do artesão, do ensino teórico, para o ensino de operar máquinas. Porque a industrialização estava no auge e o governo, no caso, achava que as pessoas não estavam preparadas, a hora que elas saíam das escolas, para trabalhar nas indústrias. Quando a gente pula para os meus pais, na geração dos meus pais, em 1970, meus pais ali teriam mais ou menos 20 anos também, já é uma questão de profissionalização. O que significa isso? O meu pai conta a história dele, que o primeiro trabalho dele foi na prefeitura da cidade onde ele nasceu, e ele só conseguiu entrar porque ele tinha feito um curso de datilografia, e que isso era um diferencial na época. Então, ele entrou na área de contabilidade da prefeitura, sem saber contabilidade, mas o diferencial dele foi a digitação. Quando a gente vem para a minha geração, na época que eu entrei no mercado de trabalho, na época que a gente acaba fazendo o primeiro trabalho, estágio, a exigência era a formação acadêmica.
e todo o currículo de falar outro idioma, de ter um MBA, uma pós-graduação. A gente passava por uma exigência de certificações, tá? Mas tinha um lado comportamental, tinha um lado de inteligência emocional, que começou esse assunto, né, a se divulgar muito, muito forte, e todo mundo vê um monstro a inteligência emocional, então as pessoas acham que elas não têm inteligência emocional. Na verdade, elas têm, mas ela pode não estar desenvolvida. Tá? Mas tinha aquela coisa dos soft skills. E aí a gente fala de soft skills de uma forma muito comportamental, mas ainda muito distante do técnico. Então, nas grandes empresas, você entrava por um bom currículo, independente do seu comportamento. Quando a gente vem para 2023, hoje a gente ouve falar muito sobre o comportamento. Se vocês pesquisarem no Google, enfim, o perfil ideal de candidato hoje para o trabalho, as empresas pedem pessoas flexíveis. E justamente porque a gente está tão desafiado a essa questão desse dinamismo que a gente vive, que por mais que você tenha um conhecimento técnico, se você não estiver pronto, preparado emocionalmente, psicologicamente, para conseguir lidar com tudo isso, isso acaba impactando em todo o conhecimento técnico que você tem. E eu falo que nós estamos num momento de mundo que hoje o técnico, o teórico, ele é o básico. É óbvio que a gente está num país ainda de muitas desigualdades, então tem muita gente que não tem acesso nem ao ensino básico, mas se a gente falar de mercado corporativo, de mercado de trabalho formal, hoje uma formação, um conhecimento, uma segunda língua, ela é como se fosse algo básico na cobrança dos currículos, né? Então, o comportamental, ele acaba tendo um peso maior agora por uma preocupação de se perceber que, por mais que você tenha um certificado, um currículo, isso não garante que você vai ter uma eficiência, uma eficácia no seu dia a dia de trabalho. Então, a gente entra aqui já no fator humano, porque quando a gente fala de comportamento, diferente de uma máquina que você programa ela, e por mais que tenha bugs, por mais que tenha algum erro de programação, você sabe mais ou menos o direcionamento que ela vai ter de resposta. É certo ou errado, não tem meio termo. No fator humano, não. E aí, nesse momento de tecnologia, eu fui questionar o ChatGPT para falar assim, o que ele vai me dizer sobre o que é o fator humano? E eu pesquisei e perguntei para ele, qual é a definição de fator humano? E ele me respondeu de uma forma muito fria, muito lógica, que é o aspecto humano de uma situação considerando características individuais e o impacto dessas características nos resultados. Eu prefiro dizer que o fator humano é a nossa capacidade infinita de combinar pensamento e sentimento para que a gente dê significado às coisas e, a partir de então, agir e reagir aos aspectos, às situações que acontecem no dia a dia. Que situações são essas? Que reações e ações são essas? A nossa resiliência, a nossa superação, determinação, compaixão, esperança e amor. São sentimentos e reações e critérios que a gente utiliza no dia a dia para fazer o que a gente faz. Por mais que a gente diga que nós somos racionais, existe uma emoção por trás do seu racional, né? Ou às vezes nem tem o racional. Quando a gente reage a algo, ele é estritamente emocional. Tá? E o que varia, né? A intensidade dessas características, desses comportamentos. E o mais complexo de tudo é, nós temos critérios e intensidades diferentes para cada um dos momentos. Se alguém pergunta para você se você é resiliente, no geral, talvez você responda que sim. Mas dependendo da situação e do que aquilo representa para você, você pode ser mais ou menos resiliente. Então, nós, como humanos, temos o fator de variação de intensidades naquilo que a gente faz, dependendo de como a gente interpreta essas coisas. Então, aqui, essa é a grande questão da complexidade que nós temos como humanos e os riscos e ganhos que nós temos com isso. Nós podemos ter feitos incríveis, como a gente ouve falar de pessoas que se superam, que fazem coisas quase inacreditáveis, e, ao mesmo tempo, atrocidades e desastres e coisas erradas que a gente faz que geram consequências negativas para muita gente. Mas quando a gente pega e faz um olhar para a humanidade, falando do fator humano,
Vamos combinar todos nós aqui que todos aqui estamos nessa bolinha azul aqui, né? Todo mundo está aqui dentro, de alguma forma a gente está aqui, né? E ela é redonda, né? Só que se a gente pegar e puser uma lupa nesse mundinho aqui, num país, numa cidade, num bairro, dentro de um ambiente, dentro de um prédio, dentro de um local comercial, de uma região específica, para a gente fazer uma análise mais profunda sobre esse impacto desse fator humano diante do mercado corporativo, mas principalmente das nossas vidas, a gente chega aqui num contexto quase completo. Tem até capivara se bobear ali no Rio, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem um lado comercial, profissional, e a gente tem também pessoas vivendo, tá? Dessa vista aqui, a gente tem a Leroy, a Decathlon, empresas que vendem produtos, serviços financeiros, restaurantes, empresas de tecnologia, indústria e um monte de outros setores aqui. São coisas variadas, extremamente diversas, mas quando a gente olha internamente para cada um desses itens, nós temos basicamente pessoas. E todos nós aqui somos pessoas, até onde eu sei, todos nós somos pessoas. A gente volta para uma unicidade, para uma igualdade entre nós, que parece que fica fácil de conduzir. E quando a gente explora novamente essas pessoas, a gente encontra a diversidade. E mais do que a diversidade teórica que a gente ouve por aí, que precisa ter diversidade, que é importante, todo mundo sabe do valor de termos mentes diferentes, comportamentos diferentes, qualidades diferentes. Mas quando a gente entra e está vivendo a diversidade, a gente encontra gerações diferentes, perspectivas diferentes, experiências diferentes, valores e habilidades diferentes, momentos de vidas e interesses diferentes. Quando a gente olha assim, parece tudo muito positivo, muito bom. Mas nós temos a natureza de repelir o diferente. Com uma defesa, com um medo, uma insegurança, é só nós olharmos para o nosso dia a dia. É só a gente perceber quando algo é muito fora daquilo que eu estou acostumado, a primeira sensação é de medo e insegurança, independente se aquilo é bom ou ruim. Então, muito do que acontece no mercado de trabalho, no ambiente das empresas, é que a diversidade, ao mesmo tempo que ela tem o valor dela, o nosso fator humano, muitas vezes, atrapalha. Ele acaba impactando de uma forma negativa e trazendo relações nocivas, ambientes tóxicos. Tem um lado do ego, que é onde eu acabo tendo o interesse próprio acima do interesse do grupo. Eu sempre falo isso para os meus clientes, que o equilíbrio perfeito para que uma empresa seja saudável, tenha um ambiente saudável e tenha resultados, porque independente, fora organizações ONGs que são voluntárias, mas todo CNPJ nasce para ter lucro. Se ele não tiver um lucro, ele não consegue sobreviver. E nós, como pessoas que trabalhamos nessas empresas, nós fazemos parte dessa construção. Então, nós também dependemos desse lucro para ter as nossas vidas. Então, esse equilíbrio, ele tem que ser entre o interesse do grupo e o interesse individual. Por mais que você ame o que você faça, seja de uma forma material ou etérea, você recebe algo em troca no trabalho. Se você está no trabalho só pelo financeiro, chega uma hora que ele não se paga. Se for um ambiente nocivo, muito pesado, ou algo que você odeia fazer, você não consegue ficar muito tempo fazendo, independente do valor financeiro. Porque fisicamente e emocionalmente aquilo te abala. Então, essa diversidade, e nós nunca vivemos tanta divergência de gerações como agora. Antigamente, os times tinham idades parecidas. Hoje, a gente tem uma diversidade enorme de pessoas e idades diferentes e experiências diferentes. Para isso, eu trouxe 3 elementos para ajudar vocês e trazer uma visão que vocês consigam avaliar, se adaptar e conseguir se colocar de uma forma que faça mais sentido, tanto de um olhar de pessoa física, de funcionários, colaboradores, quanto de empresas. O primeiro elemento é a individualização. E aqui não é individualidade. A individualidade é eu pensar só em mim, é eu fazer algo sozinha aqui, só para o meu bem. A individualização é eu conseguir identificar justamente as diversidades de cada pessoa. O contexto
e algo que eu estou chamando de teoria. Tá? O que é individualização? No olhar do ser humano, da pessoa física, é a história de vida dela, a cultura familiar, a perspectiva que ela tem. Se vocês vêm de famílias que têm irmãos, ou pessoas que moram juntas, ou foram criadas juntas, a concepção de valores é muito parecida, a visão de mundo talvez seja um pouco parecida, mas a perspectiva das coisas tem diferenças. E essa perspectiva, ela é individual e única de cada um de nós. Se eu perguntar aqui para todos vocês alguma coisa sobre a apresentação, talvez vocês tenham um senso comum a algumas coisas, mas alguma coisa individual, alguma percepção, alguma interpretação vai ser única de cada um de vocês. Tá? Quando a gente vai para o contexto, a gente tem o ambiente onde você vive, onde você quer estar, de onde você saiu, tem a cultura local. Então, quando a gente vai para outros países, dependendo se a cultura é muito distante, a gente sofre muita adaptação. Assim como a gente acha que alguns países são muito parecidos com a gente. Dentro de uma empresa, dentro de uma família, é a mesma coisa. E quais são as regras ali dentro? E eu falo regras não de uma forma muito rígida, mas qual é o modus operandi daquele local? Como funciona? O que é permitido, o que não é? O que é bom, o que é ruim? A gente precisa conhecer isso também. E isso influencia muito o nosso contexto, toda a forma como a gente se comporta. E quando eu falo teoria, aqui é a formação acadêmica, as especializações, o conhecimento que você tem, ou que você precisa adquirir, ou que é importante naquele contexto, naquele momento. Quando a gente olha para a empresa, é a mesma coisa. A gente precisa olhar e identificar os valores, a cultura, o propósito. E aqui o propósito não é aquela coisa bonita de salvar o mundo, tá, pessoal? O propósito é para que a empresa existe, além de ganhar dinheiro. Porque pode ser que o objetivo seja muito focado em desempenho e resultado. Mas, no terceiro ou quarto nível, existe algum outro objetivo ali dentro, além do recurso financeiro, além do resultado financeiro. Quando a gente vai para contexto, região, segmento, se tem uma regulamentação, o que diferencia um banco do outro? Qual é a diferença entre Bradesco, Itaú, Santander? Todos são bancos, todos são grandes, mas vocês são clientes. Por que vocês preferem o que vocês preferem? O que eles têm de diferente? Quando a gente fala de regulamentação, tem segmentos que são muito regulamentados e outros não. E a gente precisa ter esse olhar, porque no final do dia vão ter processos e burocratizações que, quando eu estou fazendo o meu trabalho, pode ser que impacte, pode ser que me incomode, ou pode ser que eu super concorde. Se eu vou para um ambiente, se eu sou uma pessoa extremamente rígida com processos, e eu gosto de metodologia muito metódica, se eu vou para um ambiente que é disruptivo, eu tenho uma dificuldade enorme de me adaptar. E isso impacta diretamente a minha eficiência. Tá? Quando eu falo de teoria, quais as metodologias? Quais são as certificações? Qual é a especialização daquele local? Às vezes tem empresas que começam num setor, num segmento, conforme o mundo muda, ela quer seguir a onda, ela entra numa coisa que não tem nada a ver com ela e ela perde a identidade dela. E depois, para você retornar isso num barco que você está levando para um caminho, às vezes é muito nocivo para o time, para o resultado, e custa um investimento, uma perda de dinheiro gigantesca. Então, aqui no final, se vocês olharem, esses 3 elementos vocês podem aplicar em muita coisa. Se a gente pegar uma escola, uma criança, um esporte, vocês podem fazer essa análise desses 3 elementos, classificando cada uma das características que entra em cada uma delas. E aí eu faço uma pergunta para vocês avaliarem. O quanto vocês fazem essa análise sobre vocês, sobre onde vocês estão, para onde vocês querem ir? Normalmente a gente não faz isso. A gente vai atrás da oportunidade, ou abraça a oportunidade que aparece, ou segue um roteiro que normalmente a gente recebe pronto. Eu falo isso por experiência própria. Na época da minha mãe, estar numa empresa e você ficar 30 anos numa empresa era fazer carreira. Toda vez que eu mudava de trabalho, ela achava que eu estava louca, que eu não parava em lugar nenhum. Então, na visão dela, eu não tenho uma carreira. Trabalhei em vários lugares. Para mim, eu criei uma carreira, porque ele teve uma cadência e uma lógica ali na minha percepção, na minha perspectiva. Então, culturalmente, isso também mudou ao longo do tempo. E aí, a gente chega na singularidade.
de cada um de nós, de cada local que a gente trabalha, de cada situação. O que é a singularidade? É aquilo que é peculiar a só você, é só o que só você tem. Hoje a gente vive num ambiente extremamente nocivo, doente, as pessoas estão doentes. Nós estamos num mundo diverso, caótico, dinâmico demais. A gente não sabe no que a gente acredita, qual é a teoria da vez que a gente tem que estudar. A gente está terminando de estudar o ágil, aparece outra metodologia e aí já tem outra coisa para aplicar. Você acabou de terminar uma certificação que talvez você nem use mais. Então, assim, a gente está correndo atrás daquilo que a gente acha que é o que vai nos ajudar a nos manter vivo no ambiente de trabalho. E a gente olha para o lado e vê o coleguinha fazendo mais ainda, a gente se desespera porque a gente acha que a gente está atrasado. Então, assim, o que eu tenho de clientes que chegam para mim e falam assim, olha, eu não sei aprender, porque a pessoa espera que ela tenha um aprendizado na velocidade que o outro diz que teve. Mas a gente nem sabe se ele teve mesmo. Né? Então, assim, nós estamos numa espiral de conhecimento e buscar dinamismo, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que você precisa fazer? Eu sou super a favor de estudar coisas diferentes, da gente se dedicar e sempre estar se superando, mas o que você está fazendo hoje vai te levar para onde você quer ir? Talvez você nem sabe para onde você quer ir, e você está fazendo coisas para chegar a um lugar que você nem sabe onde é. Só que você só descobre que não é lá a hora que você chega, né? Então, o que eu percebi é a tecnologia, esse dinamismo, esse acesso a tudo, ele está fazendo com que a gente perca a vantagem competitiva que a gente tinha antes. Então, lá no meu avô, ele aprendeu a mexer numa máquina, ele tinha emprego, que é diferente de trabalho. O emprego, a gente põe a nossa força ali para receber um salário. O trabalho, a gente recebe um salário para fazer algo que a gente sabe fazer, que agrega valor, e que nos traz felicidade e realização também. Tá? E isso é um conceito meio novo, né? Porque, assim, lá atrás era pagar as contas, dar o sustento da família. Tem muita gente no nosso país que não tem acesso a um trabalho, precisa de um emprego para sobreviver. Então, a nossa, ainda, essa desregularização de economia, toda essa diferença social, ela é real, a gente não pode negar, mas se a gente fala de trabalho, mercado de trabalho formal, quantos aqui têm trabalho ou têm emprego? Né? E a gente está ficando doente porque a gente acaba com a nossa autoestima, a nossa inteligência emocional, o pouco que tinha vai embora, e a gente ainda recebe a notícia de que a gente não está pronto para o mercado, que a gente está sempre atrasado. Então, esse dinamismo, essa questão da tecnologia, de ter acesso a tudo. Vamos lá, pessoal. Todo mundo aqui tem um ou mais celular na mão, acesso à internet disponível, e nós temos hoje acessos a cursos como Harvard, como outras Stanford, na internet. Se vocês quiserem fazer cursos dentro das universidades, hoje vocês podem fazer no conforto da casa de vocês. Né? Então, hoje qualquer pessoa que tenha um pouco mais de determinação, vontade, atenção, foco, tempo, e sabe o que quer, ou está ali falando, aquilo ali eu vou aprender, ele vai aprender uma metodologia que às vezes a gente passou 3 anos fazendo uma pós-graduação, há 10 anos atrás. E a pessoa, em 40 horas, faz ali na casa dela, sem sair de casa. E a gente fica nessa briga de querer ser o melhor no mercado de trabalho, na disputa. Aqui entra um fator humano chamado ego, porque todos nós temos, em maior ou menor grau, e ao invés da gente trabalhar em conjunto, a gente está brigando com a gente mesmo e com a tecnologia. Tá? Então, o que vai ajudar a gente a lidar melhor com isso é saber a nossa individualização, quem somos nós, o que nós temos de bom, qual é meu gap, o quanto alguém fala que eu não sou apta a trabalhar com algo e realmente isso é real. Então, se eu tenho um gap, qual é o tamanho desse gap? O que eu preciso efetivamente fazer? Dentro daquele contexto, muita gente me pergunta assim, você sugere que a gente faça qual certificação? Por exemplo, quando eu trabalhava na área técnica, os analistas falavam assim, vale a pena fazer certificação da Microsoft e tal? Depende do contexto. Eu prefiro alguém que saiba o que está fazendo e depois se embase tecnicamente, do que alguém que tem
certificado, mas não consegue aplicar isso na vida real. Eu conheço muita gente que tem um currículo invejável, daria um ótimo professor, mas no dia a dia não consegue pegar a teoria e adaptar a prática ao contexto onde ele está. Então, assim, saber o contexto e entender quem você é te ajuda a descobrir qual é o teórico que você precisa e o quanto você precisa se dedicar para realmente estar apto, para realmente conseguir dar conta do que precisa. E essa singularidade que eu falo aqui não é uma coisa mágica, linda, essencial, mas é a tua persona. Eu tenho certeza que se eu pegar aqui uma informação de qualquer conhecimento geral e nós trocarmos uma ideia, cada um vai trazer um ponto de vista, uma profundidade, uma informação diferente. E quando eu falo bem comum, é mundo sim, mas vamos começar no nosso mundo. Vamos começar aqui, ó, dentro da sua casa, dentro da sua equipe, na sua empresa, onde você trabalha. Depois, isso vai reverberar para a sociedade indiretamente. As empresas de vocês, seja você como empreendedor ou como funcionário, ela traz um valor para a sociedade que ela deveria preencher uma necessidade. A empresa existe porque ela fornece um produto ou um serviço que é útil para alguém, certo? Então, por mais que a gente fale que é importante fazer o bem, olhar para a sociedade, mas a gente precisa começar pequeno, senão parece impossível atingir isso. Tá? Eu trouxe aqui para corroborar com essa ideia, e foi muito interessante quando eu fui pesquisar o assunto mesmo, para entender como que o mercado estava olhando para isso. E eu encontrei um artigo da McKinsey, eu não vou passar o artigo inteiro, mas eu recomendo muito que vocês leiam, que ele fala do desempenho por meio das pessoas, transformando o capital humano em vantagem competitiva. Foi feito em fevereiro de 23, então ele é muito recente. E eles fizeram um estudo olhando para as empresas e classificando em 4 grupos. Grupo de empresas que não investem em nada, ela só vive. Ela não investe em desempenho, ela não se preocupa com resultado especificamente de trabalhar, investir financeiramente, mudar processos ou algo do tipo, e nem em pessoas. O segundo grupo investia só em pessoas, então era só desenvolvimento humano e não olhava para o resultado. O terceiro grupo só olha para desempenho. E o quarto grupo olha para desempenho e para desenvolvimento de pessoas. Esse estudo diz que 46% dos ganhos de uma pessoa típica, média, trabalhador médio comum, 46% dos ganhos financeiros dessa pessoa é impactado pelo que ela aprende trabalhando, pelo que ela aprende no mercado de trabalho. E empresas que investem tanto em desempenho quanto em resultado, em desenvolvimento de pessoas, têm 4,2 vezes mais chances de manter o faturamento ao longo do tempo, a lucratividade ao longo do tempo, ou seja, tem resultados mais sustentáveis. Ela ainda fala que essas empresas que investem nesses 2 pontos de vista, resultado e pessoas, têm maior consistência na volatilidade econômica e têm mais resiliência em momentos de crise. Aqui foram as empresas que, mesmo no Covid, mesmo na pandemia, tiveram não só a manutenção dos seus serviços e produtos sendo produzidos, mas tiveram aumento de lucratividade num período de crise. São empresas que atraem mais talentos, têm uma menor evasão de pessoas e, consequentemente, uma maior avaliação de satisfação e qualidade de vida e satisfação do funcionário. E elas são consideradas empresas desafiadoras, colaborativas e acolhedoras. E aqui eu faço um parênteses. Cada um de nós aqui vai ter um significado do que é desafiador, colaborativo e acolhedor. Tá? Então, esses estudos são importantes, mas leiam o artigo pelo viés que tem essas palavras, porque no final das contas, aqui, ó, são os quadrantes que eles avaliaram, tá? Então, aqui é a empresa que não faz investimento em nada, e aí ele fala aqui do retorno do capital investido, probabilidade de manter a lucratividade e a parte de atração e retenção de talentos. Quando a gente olha para quem foca só em pessoas, a gente percebe que tem, obviamente, um aumento aqui na taxa de evasão, no sentido de evitar a evasão. Então, a parte de atração e retenção de talentos é mais forte. Quando a gente olha só para desempenho, ele tem uma taxa de retorno de capital investido maior, então, efetivamente, o resultado acaba sendo maior financeiramente falando, mas quando a gente olha para as empresas que têm investimento nas duas visões, você tem
talvez um pouco menor aqui em termos de taxa de evasão, né? Mas ainda assim é muito mais sustentável, muito mais assim, saudável para a empresa. Tá? Então, aqui, o que eu quero deixar para vocês é que o movimento que nós estamos sendo provocados é que a gente coloque o nosso melhor em prática, mas com responsabilidade e coerência. Que a gente assuma, tanto no papel de empresas, quanto no papel de pessoas, de colaboradores, a nossa responsabilidade nesse ecossistema aqui. Porque é fato que nós temos uma economia, um mercado de trabalho que ainda tem uma política muito diversa. Eu trabalhei em empresas que eu falo que eram políticas próprias, né? Então, ali dentro, talvez só era promovido quem conhecia alguém que influenciava na promoção. Assim como tem empresas que trabalham especificamente na meritocracia, enfim. Então, ainda tem muita desigualdade de políticas, culturas e tudo mais. A gente ainda tem uma cultura corporativa, na maior parte das vezes, muito imediatista. E nós, como humanos, também estamos imediatistas. Então, cabe a cada um de nós aqui entender qual é o nosso papel pequenininho e como é que a gente começa a crescer isso de uma forma sustentável. Tá? Aqui o meu objetivo é plantar essa semente dessa autorresponsabilidade sobre nós, sobre o contexto que nós estamos, então, que a gente consiga avaliar isso, e principalmente, qual é o futuro que a gente quer construir. Porque o futuro não é um lugar que está lá pronto e a gente só vai e chega. Né? O futuro é algo que a gente constrói a cada passo e a cada decisão que a gente toma. Se a gente não pensar hoje na decisão que a gente está tomando e para onde a gente quer ir, talvez a gente chegue realmente no lugar que a gente não queria estar, mas a gente chegou porque levaram a gente em algum momento. É isso, gente. Muito obrigada. Vou abrir para perguntas, se vocês quiserem. Parabéns, Maria, pela apresentação fantástica. Sucinta, objetiva, direta, sei lá, não sei mais nem como elogiar. Assim, é basicamente tudo que eu penso, né? Tem uma frase de um filme do país, do Alice no País da Maravilha, que fala o seguinte: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exatamente, é isso. Então, muita gente às vezes me pergunta, né? Eu tenho pessoas que eu aconselho, né, com relação a empregos, jovens, tudo. Eu trabalho há mais de 20 anos numa empresa multinacional, né, aqui em Manaus. E aí diz assim: Marco, qual é a melhor área para trabalhar? Aí o que eu digo para ele: olha, avalia o mercado, que o mercado está pagando melhor, mas avalia o que o teu perfil gosta de fazer. Porque se você for só buscar o dinheiro, vai chegar um momento que você vai olhar assim: cara, eu queria ser chefe de cozinha. E aí eu segui por uma carreira aqui de mecânico de moto, mas não é aquilo que eu quero para minha vida. E depois tu larga 10 anos de profissão para seguir o que tu gostaria de fazer. Porque aquilo é o teu talento, aquilo que te move, né? E às vezes as pessoas focam só no dinheiro, no primeiro momento no ganhar, porque ele acha que aquilo é importante. E depois de 10 anos, 20 anos, ele olha para trás e diz assim: caramba, isso não me traz satisfação. O dinheiro que eu ganhei já não me traz o benefício que eu tinha lá no começo. E aí ele abandona tudo aquilo lá e toca o que ele gostaria, só que às vezes já não é igual, porque ele já está cansado um pouco do tempo que ele viveu, né? E também meio que perdeu o momento que ele tinha mais disposição, já está com alguma doença que ele adquiriu durante aquele tempo que ele ficou naquela função que ele não gostava, ou até acabou absorvendo uma amargura pelo fato de ter feito muito tempo que não gostava e já não consegue ter o desprendimento emocional para fazer o que ele gosta de uma forma boa. Então, assim, o que você falou aí meio que resume tudo isso de uma forma bem didática. Parabéns. Obrigada. E é verdade, assim, a todo momento a gente pode mudar, mas o preço da mudança, depois que a gente já adquiriu um monte de outras responsabilidades, fica muito mais caro. E aí isso diminui a chance de você fazer uma mudança, ou diminui a oportunidade de você fazer algo mais de uma forma mais fluida, mais leve, né? É isso. Você destacou, muita gente tem um lado oriental, né? A gente entende que essa cultura é bastante rígida. Eu venho de pais também, meus pais são japoneses, então eu fui criada muito com essa cultura
esse olhar mais tecnificado, ser engenheiro, ser médica, ter uma carreira, né? E eu entendi, achei muito legal. Eu já tinha lido esse artigo que você colocou aí, porque ele comprova muita coisa, achei bacana, porque eu hoje tenho uma empresa e eu pratico muito disso que você colocou. E eu sou uma testemunha que é isso mesmo hoje. Eu queria te fazer uma pergunta muito específica com o caso que eu estou passando hoje, né? Você tem experiência em sucessão, que é o meu momento agora de preparar essa geração dentro da tua empresa? Então, o que eu sugiro, a gente pode depois conversar mais a fundo, mas em algum momento a sucessão ela tem que levar aquilo que é principal da empresa, que é o que a gente fala de cultura de uma forma muito ampla, mas que precisa ser identificado para que isso seja mais fortalecido. Né? Exato, porque a sucessão, você tem algumas formas de fazer. Você pode trazer alguém que está mais preparado no viés de negócio, mas corre o risco de abrir mão ou ter uma dificuldade aqui da cultura, ou entender que a cultura realmente ela é muito forte no seu ambiente, ela tem um valor muito importante para o teu negócio, e aí como é que você constrói esse outro lado mais técnico. Então, eu, particularmente, aquilo que eu falo, você pegar um ser humano, ensinar algo técnico, pode ter dificuldades, mas ele vai aprender. Agora, ensinar alguém a se comportar, ética, valores fundamentais, é muito mais complicado, é muito mais trabalhoso e difícil. Então, tem uma chance menor de você conseguir transformar a pessoa comportamentalmente falando, tá? Mas parabéns, eu gostei muito da tua apresentação. Obrigada. Técnica, muito clara, objetivo também. Eu caí meio de paraquedas em primeiro, Que bom, feliz. Assim, eu acho muito bacana. É um assunto muito complexo. Isso para Sim. emprego, para até dentro de casa, né? Se você for aplicar, assim, é na vida, É né? na vida. E assim, é muito complexo, tem muita coisa, é uma profundidade muito grande. Então, em 30 minutos é muita coisa. O objetivo possível para passar isso. Sim, exato. Acho que essa é a ideia. É isso. Legal. Era só um pouquinho. Maria, você estava falando de diversidade e da dificuldade que a gente tem em lidar com o diverso, porque a gente tende a repelir o que é diferente. Num país tão desigual quanto é o Brasil, por exemplo, eu sou pós-graduada da ESPM e Tendências e Estudos de Futuro. Vou me formar na segunda turma de futuristas brasileiros, na segunda turma. Legal. E eu estou aqui desde ontem. Essa é a 6ª palestra de hoje. No geral, nas salas, eu sou a única pessoa preta. É um negócio que eu estou assim, toda palestra eu estou começando a falar disso, porque está começando a virar uma necessidade terapêutica. Eu quero entender como que a gente vai resolver um negócio desse, porque não pode ser só dinheiro. Porque esse evento aqui custa R$180, não é tanto dinheiro. Esta palestra custa R$20, não é tanto dinheiro, certo? Para dizer assim, porque a maior parte da população brasileira é negra, não tem dinheiro para poder acessar. Não é só o dinheiro. Mas é o que eu falei, o acesso, hoje, a gente está sendo transmitido pela internet. Entende? Então, exato. Por que as pessoas pretas não estão aqui? Aí eu estou fazendo essa pergunta para você, porque normalmente essa pergunta é feita para mim. Sim. Se eu tiver a responsabilidade de garantir que... Eu vou dar a minha percepção, tá? E aí é a minha perspectiva, mas o que eu percebo muito? Isso mexe com o emocional de cada um. Existe, sim, infelizmente, uma discriminação enorme na nossa sociedade. A gente fala dos negros, mas a gente pode falar dos índios, de outras raças que também sofrem discriminação, em níveis e intensidades diferentes. Então, eu acho que isso é uma mistura de, às vezes, nem tentar estar aqui porque não se acha bom o suficiente. Não se percebe sendo incluído em ambientes assim. Então, vem também de uma educação, assim como talvez você conheça pessoas que vêm de origem negra e têm um orgulho de ser negro e fazem questão de estar presentes e de se apresentarem. Eu tenho uma amiga minha, que ela mora no Sul e ela é negra e ela está, inclusive, estudando sobre toda essa questão social, cultural, porque ela fala, nós não podemos mais permitir isso. E permitir não é que a gente deixa acontecer, é assim, a partir do momento que eu não me abro a aceitar você como igual, a aceitar qualquer pessoa como igual, e entender que por mais que eu saiba alguma coisa a mais,
eu não sou melhor do que você, porque você sabe muitas coisas que eu não sei e eu posso aprender com você. Isso é uma questão de cada um ter a humildade, sabe, de olhar para o outro e entender que a gente precisa um do outro. Que é exatamente o que eu falei do ambiente de trabalho. A gente trabalha em grupos de trabalho dentro da empresa e eu estou tentando fazer melhor porque eu quero o lugar daquela pessoa. Isso é o egoísmo humano, é a imaturidade ética e social que nós temos. E isso vem da história. Não está nada bom ainda do que a gente precisa, mas se a gente olhar há anos atrás, e poucos anos atrás, a discriminação acontecia nas ruas de forma aberta e ninguém estava nem aí. De certa forma, hoje, a gente ainda tem pessoas que se rebelam contra isso e lutam pela igualdade e pela inclusão das pessoas como todo mundo igual. E não é inclusão porque você está fora, porque você não... É inclusão de todo mundo. Quando tem um deficiente físico, quando tem alguém que tem uma fisionomia diferente, as pessoas repelem. As pessoas ficam com medo, elas rejeitam. Hoje está diminuindo isso, mas ainda é um movimento que precisa ser fortalecido. Nós temos aqui interesses enormes por trás, sociais, econômicos. Porque tem a questão da pessoa correndo tem um ambiente, mas quem que faz o ambiente? Quem que faz o ambiente? Este ambiente da ESPM, deste evento, é a branquitude, sem dúvida. É isso que eu quero que você perceba. Vou fazer um comentário, e aí, de novo, é uma percepção minha. Eu participo de alguns grupos sobre a questão do feminismo, tá? E eu não falo sobre essas divergências, porque quando você se posiciona como feminista, naturalmente as pessoas entendem que você é contra os homens, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, até porque eu tenho muitos clientes homens que, no primeiro momento, têm uma dificuldade enorme de chegar até mim, mas na segunda sessão fala até o que eu não perguntei, tá? Porque aí eles confiam e vai, entendeu? Então, esse cuidado, né, precisa acontecer. Então, quem organiza? Como organiza? Quando tem eventos só também, por exemplo, as vagas. Precisa ter, eu também acho que precisa. Mas será que quando a gente abre também essas vagas para qualquer agrupamento, tá? Não estou dizendo só para a questão dos negros, mas, por exemplo, deficientes, vira uma teoria no raso. Eu trabalhei em empresas, que é triste falar isso, mas abriram vagas para diversidade, para a inclusão de PCD, por exemplo, aí contrata a pessoa e manda a pessoa ficar em casa, só para dizer que tem que funcionar o PCD. Então, isso é a cultura e a ética do nosso país. Só que quem vai mudar isso? Acrescentando o que você falou, às vezes eles só contratam para ganhar o benefício de uma redução no imposto da empresa, algo nesse Assim, sentido. diversos, né, objetivos, e assim, só que se a gente não fizer nada, se a gente não se movimentar e cada um fazer a sua parte no pequeno, ir juntando as forças, porque querer mudar isso de uma hora para outra, infelizmente, nós aqui, humanos, não vamos conseguir. Mas se a gente, no nosso âmbito, se a gente educar crianças sendo mais inclusivas, entendendo que aquelas crianças têm diferenças, que elas têm particularidades positivas e negativas, como eles também têm, se a gente não criar as crianças assim, elas vão fazer as mesmas coisas que a gente faz na sociedade. Entendeu? Então, assim, não tem uma fórmula mágica, mas eu acredito muito que, se a gente tiver a nossa singularidade, a gente puser isso em prática para o bem, nosso e do grupo, entendendo que nós somos um grupo aqui, é como a empresa. A gente fala assim, eu não concordo com a empresa, mas você está fazendo parte dela. Entendeu? Então, não separar as coisas, você faz parte disso. E nós precisamos entender isso. Então, o meu movimento é justamente que a gente traga o nosso melhor. Para que aí juntos, todos juntos, que a gente faça algo um pouquinho diferente, um pouco melhor. Talvez não seja nessa vida que a gente vai resolver tudo isso. Mas se a gente sair dessa vida um pouco melhor do que a gente entrou, já é um milagre. Sabe? Mas isso parte desse conjunto de coisas. Não é só o ser humano. É o ambiente, a cultura, é o que já existe. Mas como é que a gente muda? Como é que a gente transforma isso? Um ambiente que cada vez Exato, mas é que a tecnologia ela é feita por quem, né? homens brancos. Gente. Desculpa, você ia fazer uma pergunta, eu tive que encerrar, mas... Tudo bem, Maria. Numa parte da palestra, você falou sobre os gaps. É importante a gente entender onde está o nosso gap e corrigi-lo, né? Sim. Nosso desenvolvimento. A minha dúvida é, a gente sabe que a gente tem um gap, mas a gente também tem uma alta.
A gente tem um pontual daquilo que cada um sabe que é melhor. E no decorrer do nosso desenvolvimento, no que seria mais sábio, mais inteligente focar? Naquilo que você é bom, eu sou bom naquilo, então eu vou ficar melhor ainda, porque aí eu vou fazer o diferencial, ou eu preciso corrigir o meu gap, eu preciso resolver essa lacuna e tentar pelo menos igualar. A dúvida é, se eu igualar, eu fico mediano, se eu focar nisso, me falta ali. O que você acha sobre isso? Então, o que eu falo por isso que eu comento do contexto. O gap, ele só vai existir, ele só vai merecer a sua atenção se ele estiver zerando a sua conta. O que significa isso? Você está num lugar fazendo um trabalho, e se o seu gap faz o seu trabalho ficar aquém do desejado, você precisa trabalhá-lo mais do que o teu talento. Até porque o que você faz bem, talvez você faça bem sem nem perceber. Mas o que você faz de uma forma mais simples ou precisa de evolução, aparece mais, porque naquela posição está fazendo falta. Não é que você não precisa melhorar todas as coisas, mas você concorda que se você for olhar para tudo, não vai dar tempo? Não tem como. Então, o que eu recomendo é isso. Se você está num lugar e tecnicamente ou comportamentalmente você tem um gap, aquilo está te gerando um resultado negativo. Então, foque nisso para que você pare de zerar a conta. O seu talento, você faz assim, sem olhar. Talvez você tenha esse talento, você já faz. Já é assim, divertido para você, entende? Então, não é para focar só no que é ruim, mas a intensidade, o quanto você vai se dedicar àquilo, é o quanto aquilo é necessário para o que você quer, para onde você está, para o que você se comprometeu. Entendeu? Talvez também, de repente, resolver esse gap é você ter um time e ter alguém que seja muito bom naquilo. Então, se você tem essa oportunidade, talvez não seja um gap seu. Percebe? Então, assim, se você é líder de alguma área, você precisa saber aquele assunto. Mas, se você tem a possibilidade de ter um técnico, quem que vai executar o trabalho? Talvez você precise conhecer para direcionar essa pessoa e garantir que o trabalho como um todo saia bem. Mas não é você que vai sentar lá e executar. Falando líder, eu acho que é importante a gente saber de todas as áreas, pelo menos. Sim, mas não de uma forma profunda. Tem? Maria, esse é um ponto bem intrigante, né? Porque lá na minha empresa que eu trabalho, eu sou um especialista